e as perguntas que forem pertinentes, a gente dá play e aí a gente, sei lá, comenta aqui ao vivo, tá bom? Então, bom, para começar, Caiado, vamos começar falando de coisas que estão no noticiário e a gente vai acabar derivando disso daqui um monte de coisa, como a situação política do Brasil o que a gente espera das eleições. Mas, bom, se a gente for falar de coisas que estão no noticiário recentemente, a gente tem de cara o Flávio Bolsonaro falando coisas como, pô, não taxa agora não, Trump, taxa depois, e uma movimentação de ir para os Estados Unidos e tal. Lembrando que o Flávio Bolsonaro é um pré-candidato também à presidência da República, né? E que, bom, eu queria ouvir como é que você lê esse movimento, porque a gente está falando de uma galera que num primeiro momento, não necessariamente o Flávio falou, mas ele amplificou uma mensagem de celebração a um tarifaço num primeiro momento, né? Então agora a gente tem uma posição diferente, né? A gente tem, ou pelo menos um pouquinho, um pequeno ajuste no discurso, mas eu queria entender como que tu pensa, qual é a leitura que você faz disso que está acontecendo, desse movimento deles agora. Bom, primeiro é um momento extremamente infeliz. Raciocina, velho. Como é que tá a jogada nisso? Como é que as cartas estão sendo distribuídas neste cenário de 4 de outubro? Uhum. O que foi que o Lula percebeu? Ora, se eu provocar o Trump bastante, eu vou ter a chance, como aconteceu com o candidato no Canadá e na Austrália, e de cobrar a tese, da falsa tese que ele fala de soberania, que ele já entregou o Brasil para os bandidos, para os corruptos, para o PCC, para o Comando Vermelho, para as facções. Mas aí ele se veste na credencial de falar, não, mas eu estou enfrentando o Trump. Né? E lógico que toda a tarifação ela tem que ser duramente contestada por nós. Duramente. Até por um fato muito simples. Na balança comercial, os Estados Unidos é superavitário. Bom, aí vamos para o lado do Flávio. Aí o Flávio vai, tá certo? E redige um texto, um documento, onde ele pede um prazo para que este processo de tarifação dos nossos produtos seja adiados. Aí você para e pensa, vem cá, onde é que está o Brasil nisso aí? Raciocina bem. Quer provocar o Trump para ter o benefício de ir na soberania. O outro entrega de bandeja um documento assinado dizendo o seguinte, olha, não tarife até a eleição. Gente, pelo amor de Deus, onde é que está o raciocínio de um candidato à presidência da República para representar o país? Quer dizer, olha, não admito essas penalidades que vocês querem nos impor neste momento, tá certo? Nós saberemos refutar todas elas. Nós temos uma condição aqui de resgatar o Itamaraty, a chancelaria brasileira. Nós estamos preparados para um bom debate, tá certo? Não é simplesmente você ficar numa tese de provocação e de outro de ajoelhamento. Então você tem que entender que o que precisa neste momento é alguém que defenda o Brasil, tá certo? É a briga que eu gosto dela, a briga que eu gosto dela. Eu gosto do debate. Então, é uma briga que eu gosto, porque é uma briga com consequências à população brasileira. Você não pode brincar com um Pix, você não pode brincar hoje, e não é só essa. Veja bem, nós hoje estamos expostos, nós estamos como a Geni hoje. O Brasil está igual a Geni, tá certo? Então, está tomando porrada aqui dos Estados Unidos. Neste momento, a Europa ameaça dia 3 de setembro bloquear 100% das importações de carne bovina, aves, ovos e mel. E a China falou, olha, a partir de agora, mais 55% para importação de carne bovina. Então, nós estamos apanhando de todos os lados. Agora, Num lugar que dói, que é, por exemplo, no agro, né? Sim, sem dúvida. Aquilo que é o sustentáculo da balança comercial brasileira. Só foi superado agora pelo petróleo. Mas, durante todo esse tempo, foi o que deu todo esse saldo positivo para nós, foi exatamente o setor. Então, Igor, veja, onde é que está o conteúdo? Onde é que está o preparo? Onde é que está
a condição do candidato ter a estatura de um presidente da República. Aí ele completa, não, aí estaremos aproximando o Brasil da China, estaremos afastando os Estados Unidos. Um presidente da República, ele tem que ter o Itamaraty para negociar com todos. Eu não posso chegar na presidente da República e identificar, não, esse aqui é meu maior exportador. Dizer, não, mas agora eu estou vetá-lo porque ideologicamente eu não concordo. Porque isso é outro assunto. O assunto de posição política e ideológica nós vamos tratar aqui no Brasil. Uhum. O mercado tem que ser internacional. Então, isso é uma noção se eu esquisitíssima. estiver fazendo isso, eu vou jogar o Brasil na China. Se eu fizer fazendo aquilo, eu estou jogando o Brasil na mão dos Estados Unidos. Que mediocridade é essa? Então, nós que tivemos uma chancelaria, que é o Itamaraty, como sendo a grande referência do Brasil, a grande capacidade de debater, de construir consensos hoje na diplomacia, nós estamos vendo essa mediocridade. E o pior de tudo é que também o assessoramento do presidente da República criou-se uma idolatria a essa tese socializante no país, tá certo? E que acha que tem que enfrentar todo mundo que tem um processo aí instalado de livre iniciativa. É uma loucura. O Brasil é o grande prejudicado e os dois saem reprovados nesse embate. O mais grave de tudo é que o cidadão brasileiro está vendo ali. Ó, vem cá, mas e eu estou sendo representado por quem? Um quer a reeleição dele, o outro quer também a eleição dele, e o Brasil que se... Né? Cara, a gente está vivendo uma situação que, se a gente for parar e analisar friamente, a gente vive uma situação que a única coisa que sustenta os nossos... E aqui eu vou falar, vai parecer que eu tô puxando teu saco, mas não é o caso. O que eu tô dizendo é, a gente tem dois avatares que estão em primeiro e segundo nas pesquisas eleitorais para as eleições desse ano, e eles se sustentam, na minha opinião, muito mais na polarização do que nas próprias ideias. Então, a gente vê comumente pessoas ligadas aos dois lados. Por exemplo, uma pessoa ligada ao PT, é comum vê-la, ou mais à esquerda, é comum vê-la dizendo, eu voto em qualquer um que não seja o Bolsonaro, ou vou votar no PT para não eleger o Bolsonaro. Ou um cara que, sei lá, ele é um deputado mais à direita, ele diz, você tem que votar no Bolsonaro, porque se você não votar no Bolsonaro, você estará elegendo o Lula, o que é essencialmente uma mentira. Isso, na minha opinião, além, de novo, o Brasil perde, mas a essência da democracia se esvai também. Porque, assim, a ideia do primeiro turno, a gente já falou isso aqui algumas vezes nesse programa, a ideia do primeiro turno é você votar em quem mais está alinhado com quem mais representa. Você não tem que votar no primeiro turno porque senão o Lula ganha, ou senão o Bolsonaro ganha. Vota pra não votar no Caiado, vota, sei lá, no Zezinho, vota em qualquer um, não em qualquer um, mas em quem te representa. A ideia de votar com ódio no primeiro turno, ela não entra muito na minha cabeça, porque se eu não quero que o Lula ganhe, é só eu não votar nele, né, na minha cabeça. Mas o que tu acha? Mas olha, essa formulação sua ela é muito importante, até porque eu estou falando aqui num universo que a grande parte não me conhece. Muito obrigado aí por essa chance de conversar com esse universo aí de milhões e milhões de pessoas, que na maioria das vezes, olha, eu fiquei por Goiás como governador, fui deputado federal, senador, tal, mas às vezes as pessoas também não me acompanharam, e é lógico que eu fiquei esse período todo à frente do meu estado como governador. Mas você coloca uma situação que vale a pena uma provocaçãozinha. Veja lá. Quando você faz aqui, que você pergunta para todo mundo, o que ele fala? Não, eu quero um presidente da República honesto. Eu quero um candidato a presidente da República que traga amanhã a condição de resgatar a segurança pública, poder ter autoridade moral para assumir a cadeira, que venha combater a corrupção. Bom, aí de repente você vai para escolha. E aí os dois estão em primeiro lugar. Aí você fala, bom, e agora? Vem cá.
E agora, deixa eu puxar um pouco aqui para mim, né, Tá. Igor? Vem cá. Bom, acho que você pode puxar para você. São 40 anos de vida pública. 40 anos de vida pública. Então, um Caiado não está no Petrolão, não está no Mensalão, não está no INSS, não está no Master, não está em bandalheira nenhuma, não está em nenhum escândalo, não está em crescimento de patrimônio, não está em enriquecimento ilícito. Pô, 40 anos de vida pública que nunca teve um processo que realmente me atingisse do ponto de vista moral. Tá certo? E a vida toda, como deputado que fui, senador que fui e como governador que fui, sempre tive posições claras. Nunca fui daquele político, tá, que a gente chama de folha de bananeira. O vento para cá, vai para lá. Vai pra... Não, sempre tive coerência na vida, sempre governei com seriedade. Então, eu fico perguntando o que você colocou aí. Quer dizer que agora é um jogo de revanche ou é uma eleição para eleger um presidente da República que tem estatura? O que está aí... 5 vezes o PT já foi eleito. Veja o que ele roubou. Além de tudo, ele roubou o futuro dessa juventude que está nos acompanhando aí. Porque o Brasil atrasou em tudo. O jovem hoje está querendo ir para um consulado aí para buscar a chance de ir para outro país. Primeiro lugar. Segundo lugar, um país que não tem a menor dimensão da importância que ele tem, porque não tem alguém com a competência sentado à presidência da República. Então, você sabe hoje que se você votar, com todo respeito, tá certo? Todo cidadão tem o direito de fazer a sua campanha. Mas se você votar hoje no Flávio para ir para um segundo turno, você está exatamente reelegendo o Lula. Porque é exatamente a candidatura que ele construiu. É a que ele quer. Agora, se a pessoa quiser um debate, e aí sim, vocês vão promover um debate, aí sim. Por quê? Porque o divisor de águas vai ser moral. Ah, ele tá sujo, o outro também tá sujo, então, se essa discussão é da sujeira, então vai continuar a mesma coisa. Agora não. Ah, mas e aí? Mas não, eu tenho história, eu tenho vida, eu tenho gestão, eu tenho participação no Congresso Nacional, eu tenho autoridade moral para sentar ali e poder ficar, não é no discurso e nem no papel, não. Entregar o que eu entreguei em Goiás. Vai ver lá se bandido, se ele se cria em Goiás. Vai ver lá. Vai lá andar a qualquer hora do dia, da noite, seu celular, com o carro vida aberta, larga onde você quiser, vai para onde for. Vai lá ver se tem bandido lá dentro hoje para ficar incomodando você. Vai montar sua empresa. Vai realmente morar no bairro, vai pegar o ônibus 4 horas da manhã, vai poder montar sua feira de madrugada, vai abrir sua panificadora, vai ver se você vive a vida ou não vive a vida. Por quê? Porque você precisa governar pelo exemplo de vida. Você não chega para a polícia não vai bater continência para você, porque você é governador, não. Que ninguém sabe mais da vida dos outros que a polícia, viu, Igor? É. Ninguém. Então, aqueles caras que chegam lá, na verdade, para sentar na cadeira lá, aí daí a pouco chega o comandante-chefe lá, ou o cara lá, fala, vem cá, é verdade que o senhor passou por essas coisas aqui? Ó? Aí o governador já fica todo sem espaço. Para você enfrentar o crime, você tem que ter pessoal e autoridade moral. Se você não tiver, você não corrige. E outra coisa que é grave, hoje, para você ter uma ideia. E eu quero discutir isso aqui com muitas pessoas que estão nos ouvindo, antes de você até me perguntar, não sei nem se ia me perguntar. Mas vai. Anteontem, uma promotora recorreu, fez um encaminhamento à Justiça de Goiás, dizendo, olha, o Caiado está utilizando aí uma quantidade excessiva de policiais para sua segurança pessoal. E que isso aí tem que ser cortado, porque isso não pode, por isso e por aquilo. Igor, vou dizer com toda tranquilidade. Hoje, os governadores não enfrentam o crime, muitos por falta de coragem. Outros porque exatamente são cúmplices do processo de corrupção implantada por eles ou financiada por eles nas campanhas eleitorais. E a grande maioria raciocina o seguinte, eu vou ser governador, vou enfrentar o narcotráfico, vou enfrentar o PCC e o Comando Vermelho, fazer igual eu fiz em Goiás, penitenciária de faccionado não tem visita íntima, não tem audiência sigilosa com advogado, faccionado lá só conversa com Deus, porque ali é fechado mesmo, ele não manda matar ninguém do lado de fora, acabou a hierarquia dele de ser o todo-poderoso,
E a partir daí nós desarticulamos, desmembramos todas as facções no Estado. Porque penitenciária é para cumprir pena. Então, nessa hora, o governador vai dizer, mas eu acabo meu mandato agora. E aí? Eu e minha família vamos ficar expostos a isso. Uhum. Aquilo que aconteceu aqui em São Paulo, um diretor da Polícia Civil, né, que realmente enfrentou o narcotráfico aqui, tiraram todo o apoio para ele de segurança, chacinaram ele, né, executaram ele barbaramente com tiro de fuzil, ali com várias rajadas de fuzil. É isso que eles querem. Então, vem um juiz e diz lá o seguinte, olha, este uso de segurança tem que ser repensado. Tem que ser repensado. Quem é ele para poder analisar o risco, tá certo? Em uma campanha eleitoral com o enfrentamento que nós fizemos. Quem tem essa capacidade de calcular isso é exatamente a Secretaria da área militar do governo e a Polícia Federal. Então, quem tem que atestar isso não é o achismo de achar contra, e aí sim, me fragilizar meus familiares, para amanhã o quê? O cidadão não querer mais. Eu lhe pergunto, Igor, você gostaria de andar com 4 pessoas atrás de você? Não, senhor. Não mesmo. Não mesmo. Agora, você acha que isso é mordomia? Olha, eu realmente fico pensando qual que é o argumento de chamar isso de mordomia, porque pra mim não parece. Mas você está com sua vida em risco. Você enfrentou a bandidagem. Você declara claramente que você vai enfrentar. Por que os outros não fizeram? A lei não é a mesma? Por que os outros governadores não fizeram o mesmo que eu fiz? Então, quando você quer governar e você quer enfrentar, você resolve o problema. Agora, se você quiser ficar passando pano, não sei o quê, quem sabe, talvez, isso é perigoso, olha, eu tenho que perguntar ao A, eu tenho que perguntar para o B. Não, eu sou o governador, eu exerci o meu mandato e eu fiz. Está lá no Estado. Agora, vem o juiz e diz, isto aqui tem que reavaliar. Quem é ele para reavaliar? Quem é ele? Quer dizer,